Quer ler todo mundo? Todo mundo me ouve? Sim. Então, tem perguntas de ontem. Eu talvez quereria começar com essas perguntas, porque senão no final terá perguntas demais. Então, vamos começar com perguntas de ontem e depois disso vamos continuar. A primeira pergunta fala é sobre tradução dos quatro dharmas de Gambopa em inglês. Então, como eu falei para vocês, tem várias traduções, eu não sou um experto, então eu não posso realmente isso porque para mim tudo só é iguais. Por exemplo, aqui fala a primeira tradução, a primeira o verso fala que aqui eu vi uma outra versão da tradução do final dos dois. O primeiro fala, por favor, concede as bênçãos para que minha mente possa se tornar ah, no Dharma, e o segundo, que minha mente ah, vira o Dharma. Então, de verdade, Lotus Doa quer dizer, do quer dizer ir, ir de um ponto, do ponto A até o ponto B, tu ir. Isso é o sentido. Do tem esse sentido. Então, aplicando isso para Dharma, que suas mentes, então, com esse sentido, que a sua mente se torna na direção do Dharma, ou vira um com o Dharma. Então, do certo lado, é quase igual, porque imaginando que você está indo do ponto A até o ponto B, primeiro ponto, a primeira coisa é que você tenha o desejo de ir. Então, sua mente tem o desejo de ir no caminho certo. Então, como eu falei ontem, o primeiro caminho é o caminho mundano. Aqui está escrito. Alguém alguém está pedindo de colocar o AI Companion. Então, não, é só ignorar, ok? Então, então tem duas coisas. Tem dois caminhos. O caminho errado, que é o caminho mundano, e o caminho não errado é aquele do Dharma Sagrado. Então, para caminhar no Dharma Sagrado e não estar distraído ou confuso em andar no Dharma mundano, é isso o sentido de Lotso, que então que os guru, os budas me concedam as bênçãos de modo que minha mente segue o caminho certo, o Dharma sagrado, não o Dharma mundano. O segundo, Cholam Dhruva Chinkilatus. Aqui tem dois traduções para isso. Conceda suas bênçãos para que o Dharma evolve no caminho, e o segundo é que o Dharma vira meu caminho. Aqui em tibetano, Cholam Dhudro, Lam aqui quer dizer caminho. E aqui também, a ideia é que isso seja, que minha prática seja bem sucedido. É isso o sentido. Então, é que minha mente e vai para o Dharma, imaginando que eu estou me começando o caminho daqui. Aqui agora eu estou no estado de Himachal Pradesh. Então, para ir como destinação dele, a primeira coisa eu devo que decidir de pegar o caminho para Delhi. Isso é entrar no caminho. Uma vez que eu entrei no caminho, o que é importante é de ter um caminho sucedido, uma caminhada sucedida, não ficar distraído no meio, não encontrar outros obstáculos. Então, nesse momento, eu preciso de chegar, ah,
chegar em Delhi com sucesso. Então, é isso que é pedido nesse segundo Dharma. Então, para chegar ao nosso objetivo, que é a iluminação, é que o caminho seja livre de obscurecimento. Chö Lambda. Chö é o Dharma, que o caminho para realizar a sabedoria primordial ou a iluminação, que o caminho para isso, que é o Dharma sagrado, até que a gente entrou nesse caminho, que esse caminho seja sem obstáculos, que possamos andar nesse caminho com sucesso e chegar na destinação. É isso o sentido da segunda frase. Eu espero que com essa resposta você entende e você consegue escolher qual tradução está melhor com o seu entendimento. Vamos para aqui. Então, tem uma outra pergunta que fala como que podemos fazer Tonglen para nós mesmos, para si próprio. Então, de vez em quando eu sinto a necessidade de fazer Tonglen para mim mesmo. Será que deve ser feito do mesmo jeito que fazemos para todos os seres? Isso é a pergunta. Então, Tonglen, Tong quer dizer dar e Len é receber ou pegar. Então, normalmente, fazemos isso para outros, para uma outra pessoa, para gerar nosso, nosso bodhicitta, bondade, compaixão, etc. Então, ontem eu expliquei que, de vez em quando, as pessoas se sentem um pouco com medo de fazer essas práticas, porque têm a impressão que a sua própria bem-estar vai acabar ou está levado. Mas, como eu falei ontem, isso não funciona exatamente desse jeito. Então, não precisa de ficar com medo disso. E, então, para nossa própria prática de Tonglen, como eu falei, podemos fazer a primeira prática, que é desenvolver a bondade amorosa e compaixão. E, como eu falei, todos os seres inclui você também. Então, você pode começar com você mesmo, que cada um quer realmente ser feliz, então podemos começar com isso, mas não é que ficar feliz é suficiente. Precisamos saber como criar as condições certas para conseguir essa felicidade para a gente. Então, desenvolver de maneira muito clara isso, quais são as causas dessa felicidade, desenvolver eh, essa força em a gente para desenvolver essas causas e depois a mesma coisa com o sofrimento. Primeiro, reconhecer de verdade o que é sofrimento. Então, em vez de fazer como as pessoas que ficam com medo do sofrimento, porque é demais para aguentar, mas se você fica com medo de tudo, não tem jeito de ir além disso. Então, o primeiro passo para isso é de aceitar, de olhar, de reconhecer, e quando fazemos isso, vamos entender qual é a causa desse problema. Então, trabalharemos primeiro para entender qual é a causa desse sofrimento para si mesmo. A gente não quer ficar não feliz ou sofrer, mas primeiro, por que que a gente sofre? Primeiro, aceitar que sofremos, e depois, por que que sofremos? Reconhecer a causa, depois reconhecer essas causas e depois trabalhar nessas causas ou essas raízes do sofrimento, de jeito de poder se livrar disso. Então, progressivamente desenvolver isso é a vontade amorosa e compaixão para si mesmo. E depois disso, de si mesmo, progressivamente, a gente estende para as pessoas ao nosso redor, e depois ao redor, e depois a sociedade inteira, e depois a humanidade inteira, e depois o universo inteiro, e depois todos os seres. E, então, desse jeito podemos praticar, e assim, gradualmente, a gente pode praticar também. Então, é isso que a gente pode fazer, tá bom? Então, a terceira pergunta é, por favor, o Rinpoche poderia desenvolver mais sobre, o Rinpoche poderia explicar mais sobre o karma
porque associamos isso normalmente com vidas passadas e futuras, mas é muito difícil acreditar nesses conceitos. Então, aqui, o karma, como eu falei, falamos le, ou le gyunje em tibetano, le quer dizer ação. E cada ação tem, você sabe, tem uma causa e um resultado. Isso é karma. Nada acontece sem causa. Então, não tem efeito que aconteceu sem causa e não tem causa que não gere um resultado. Então, isso é a karma, a ação. E depois disso, como temos visto, tudo muda, está sempre mudando. Então, como eu falei, quando pensamos sobre vidas passadas e futuras, é difícil de, ah, vamos dizer, aceitar isso. E por que que não aceitar? É porque a gente não vê isso. Mas não é possível. A gente deve ver coisas com uma mente muito aberta, não com uma mente muito restrita, até estabelecendo as coisas com lógica, tudo tem passado, presente e futuro, não é? É como eu falei, hoje não aconteceu sem existir ontem, e amanhã não vai acontecer sem ter tudo. Isso é simplesmente um fato muito simples. Então, hoje você está aqui, você não pode falar para vocês, não tem amanhã. Eu não acredito em amanhã, porque eu não experimentei amanhã. Você não pode falar também que não tinha ontem, porque eu não posso ver agora ou experienciar agora ou ontem. Eu somente vejo agora. Então, esse raciocínio de não ver é muito restrito. Então, depois tem pensamentos. Tivemos pensamentos ontem, temos pensamentos hoje, então, não é possível de se lembrar de todos os pensamentos que tivemos ontem, não quer dizer que não tivemos pensamentos. Então, mas ainda assim não lembramos hoje. Então, não se lembrar não é suficiente como razão para falar que não existe, porque tivemos ontem. Então, por causa disso, precisamos de ter uma mente muito aberta para aprender essas coisas e não pensar que eu não vejo, então não existe. Porque no passado, muitos centenas de anos, estavam do outro lado do mundo, nunca vieram, nunca viram pessoas desse lado do mundo. Então, não posso falar, eu sou o único humano, porque eu não vejo outros, então isso não é mas agora podemos viajar pelo mundo inteiro, então podemos ver que tem outros povos, outras pessoas. Então, é por causa disso que precisamos de refletir com uma mente muito aberta. Então, uma vez que a gente tem uma mente aberta, é muito simples. A lei de causa e efeito, a lei de karma, é muito simples de entender de verdade. Então, não se bloqueia só pensando, eu vou somente acreditar o que eu vejo. Porque isso é somente a lei da natureza. Tudo tem uma causa e um efeito. Então, é assim simplesmente. É. Então, você pode aplicar isso para qualquer coisa. Então, no início, se você tem dificuldade com entender essa vida e os outros, então deixe do lado. Então, pode pegar qualquer outra coisa. Simplesmente escolha qualquer coisa ao seu redor e olha se essa coisa tem passado, presente e vai ter um futuro ou não. Se você, vamos dizer, se você compra uma flor muito bonita, por exemplo, você vai no mercado, compra uma flor bonita, coloca no seu quarto e você pode olhar. Então, se pergunta de onde que essa flor vem, hoje ela está no seu quarto, mas de onde que ela veio? Ela não apareceu assim diretamente no seu quarto. Então, ah, você comprou ela. Então, antes de comprar, onde que estava? Estava numa fazenda ou estava num lugar que foi plantado, etc. Então, tem um passado. Então, o presente é agora. Está no seu quarto, você pode ver ele. Então, no futuro, amanhã, depois da manhã, a flor vai murchar e vai ressecar. E depois você vai dever trocar ela. Então, esse é um fato, simplesmente. É passado, presente e futuro. Então, tudo muda todo o tempo. E essa mudança é a impermanência. Então,
quando a gente olha as coisas desse ponto de vista, as coisas ficam mais simples. Então, karma, causas e efeitos, esses conceitos, tudo isso é, é possível de ter uma ideia mais ou menos clara. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai chegar nessas mesmas conclusões e entender esses pontos de vista, ok? Não é difícil. Depois, tem uma outra pergunta que fala, quando meditar, por exemplo, eu acho que é observar as sensações, ó, as sensações no topo da minha cabeça, depois acaba a meditação, eu me sinto um pouco tonto. Será que tem problema com isso? Não, não tem problema. Tem muitas pessoas que têm experiências similares. Não tem nada de errado. De vez em quando, se você é demasiadamente ah, estrito, se você coloca muito pressão em você, se você tenta com força demais, então é isso que acontece. É por isso que eu falei que se relaxar é muito importante, junto com a prática de shamatha. Se a gente faz isso aqui, não conseguimos fazer isso por causa do tempo, mas pega o tempo de se relaxar e de entrar realmente nessa prática. E não faça essa prática só porque precisa fazer uma prática com que está dado no tempo dado, mas entra realmente na prática, sua mente vai ficar relaxada, seu corpo também vai ser relaxado e você vai poder fazer isso. Então, se ainda é demais difícil, então você tem outras coisas para fazer. Você pode, por exemplo, fazer práticas com só a respiração. Então, pode meditar em várias outras coisas. Você pode mudar o objeto da meditação desse jeito. E também uma outra coisa que você pode fazer é fazer sessões muito curtas de meditação, uma atrás da outra. Então, uma sessão curta, depois seguido por uma sessão curta, etc. Então, então, com isso, eu acho, imagino que tem, não sei se tem outras perguntas. Aqui sim. Tem uma pergunta que fala: obrigado, Rinpoche. A minha pergunta é: quando praticamos a Tonglen, a prática de Bodhisattva, até que não temos desraizado da ignorância, será que vai ter um efeito em todos os seres, porque somos todos inconectados? E geralmente responde: sim, sim, claro. É desse jeito que muitos amigos do Dharma meus me falaram que quando eles fizeram essa prática, realmente ajudou. E eles podiam ver de verdade que ajudou as pessoas que eles estavam pensando ajudar com isso. Então, que a gente percebe que a gente está unido com todo mundo, porque a gente não reconhece essa união, não importa. A realidade é que a verdade é que somos tudo um. Ultimamente não tem essa separação de eu e você. Então, isso é a verdade última, que você realiza isso ou não. Então, isso é a verdade. Então, nesse sentido, estamos todos ligados. Então, quando desenvolvemos bondade, compaixão e bodhicitta, com certeza vai fazer uma diferença grande para você e para os outros. Ok? Então, com isso, acabamos as perguntas. E então, agora vamos recitar o, a prece de refúgio budista. Estou esperando aqui. Tá bom.
tá bom? Então, começando com o refúgio bodhicitta, tendo começado, vamos continuar com os quatro Dharma de Gampopa. Então, hoje é o terceiro Dharma de Gampopa, então, Learn Towards Sovatingela do Sol. Conceda as bênçãos para que o caminho desmantele a confusão. Isso é a terceira prática. Aqui, para o caminho desmantelar a confusão, precisamos usar a prática do Vajrayana, do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento e da completude, do estágio de completude. Então, esses meios hábeis da prática profunda do Vajrayana. Então, através dessa prática profunda, ah, poderemos transformar ah, o que é impuro. Podemos também entender isso como as confusos, o escurecido, a ignorância do nosso, do nossos corpos, fala e mente, externo e interno. Então, isso podemos falar que é impuro. Algo impuro é o que não é puro, ou o que não é o estado último. Então, é isso. E também depois vai ser transformado seu estado puro, que é o estado iluminado. Então, o corpo fala em mente iluminados. Então, dentro da confusão da ignorância, vemos o mundo externo e os seres que estão dentro deles como sendo verdadeiramente, solidamente, permanentemente existindo. Isso, de maneira singular, como sendo uma realidade desse jeito. Isso, isso é através da ignorância. E pensamos que tudo é independente, existe de jeito independente, tudo é permanente, nada muda, tudo é sólido. É assim que nos agarramos nas coisas desse jeito, e isso, com uma ilusão estamos perdidos dentro dessa confusão. Isso é confusão. E então é possível de transformar. Então, transformar é a palavra certa. De vez em quando eles falam erradicar, mas a palavra aqui é transformar. Uma confusão como essa, através da prática, da vacuidade, mas demorará muito tempo, um tempo muito longo, porque vamos ter, porque estudar sobre a natureza da vacuidade, etc., demora muito mais tempo. Então, por causa disso, há os meios muito profundos e hábil do caminho do Vajrayana. Então, esses meios é falado que não são difíceis, é simples, não é difícil, é muito rápido, e isso é pegar o resultado como seu caminho. O, isso são os meios hábeis da prática de desenvolvimento e completude. Então, através de um caminho hábil como esse, todas as confusões são clarificadas ou transformadas em, como falar, de uma maneira muito rápida.
e a confusão de se agarrar a, ao mundo externo e os seres que são dentro, agarrar eles como existindo verdadeiramente, solidamente, etc. Então, todos eles são transformados no estado puro da natureza própria através da prática do estado de desenvolvimento, em que é inseparável das aparências e vacuidade. A gente se fala não tão sunju, não é o que aparece, as aparências, e tom é a vacuidade, não tão sunju quer dizer a união da vacuidade e das aparências, então, que estão juntadas dessa maneira. Então, uma prática desse está feita nessa base. Todos os corpos físicos são transformados no, nos, em deidades iluminadas e todos os sonhos são transformados em sons puros do mantra e a, todo mente está transformado na mente pura do samadhi e todo o mundo externo é transformado no reino puro da deidade particular desse mandala e todas as limitações e a ignorância e a confusão são assim clarificados ou transformados através desse caminho. Então, uma prática como essa é um meio muito hábil, é falado, porque o que vemos ao redor de nós é uma ilusão. É assim que se fala. Mas se falar como que pode ser uma ilusão? Porque eu posso sentir, eu posso experimentar. Então aí, o exemplo que é dado é um sonho. Porque quando estamos sonhando, enquanto estamos ignorando o fato, ignorante do fato que estamos sonhando, vamos experimentar qualquer coisa que acontece nesse sonho. Se temos um, se passamos momentos muito difíceis nesse sonho, teremos esse muita dificuldade. Então, tudo que acontece no sonho, experimentamos como se fosse de verdade, até que seja um sonho. Mas no momento que acordamos do sonho, sabemos que não era de verdade, é um sonho. Então, aqui, desse mesmo jeito, aqui também é o meu corpo, você, tudo que está ao seu redor, todo esse mundo, tudo que aparece de um jeito tão sólido e ao qual nós agarramos tanto, é falado de existir como uma ilusão. Que o que a gente percebe não é a natureza das coisas. O jeito que nos agarramos a essas percepções dualistas, como falar, esses conceitos, todas essas coisas conceituais que estamos, que, que que temos, tudo isso é simplesmente uma ilusão. Mas desde o momento que estamos obscurecidos de realizar isso como sendo uma ilusão, estamos perdidos, então. Mas quando realizamos que a natureza de tudo isso é a união da vacuidade e da luminosidade, da claridade ou da vacuidade e das percepções, então, é como se acordamos desse sonho e reconhecemos a natureza verdadeira de tudo isso que está dentro da gente e fora da gente. E a gente está livre de, do samsara desse jeito. Mas é muito fácil de falar sobre isso. É muito fácil de entender de um jeito analítico, mas é muito difícil de realizar essa transformação de verdade. Então, os meios hábeis da, das práticas de desenvolvimento e de completude tornam isso fazível.
porque temos um agarramento muito forte a tudo isso. Então, usando esse mesmo agarramento, mas de um jeito hábil, então visualizamos a deidade, visualizamos o mandala, etc, etc, e tudo isso. Nós visualizamos a gente mesmo como a deidade, tem a visualização em frente, o mandala, etc. Então, estamos ainda visualizando alguma coisa, mas com o entendimento do Nandon Sunju, do fato que as aparências são unidas com a natureza de vacuidade. Então, quando fazemos isso, nós estamos se agarrando com tudo isso, seja eu, seja a realidade, com o que está fora, estando a realidade, etc. Então, quando falamos que é como quando a gente fala que a gente se visualiza no corpo ilusório da deidade, que um corpo que é vazio, como um arco-íris, a gente pode ver cada uma das cores, mas se formos para agarrar, para pegar com a mão, não tem nada. Então, é similar a isso. E são esses exemplos que são dados. Então, quando fazemos práticas como isso, vai cortar através do nosso agarramento habitual na solidade das coisas. Mas é difícil para a gente e o jeito de colocar isso em prática é através desses meios profundos. E quando fazemos isso, então cortamos através da ignorância. Então, o agarramento das coisas como sendo a realidade. E depois, quando transformamos nós mesmos na visualidade, na deidade perfeita, e quando a gente visualiza, a gente está se ligando com nossa natureza de verdade. Essa natureza está perfeita desde sempre, mas não conseguimos reconhecer isso e então vemos esse potencial ilimitado que temos todos, mas isso está sendo a gente limite isso com essas coisas ínfimas que é o eu. Esquecemos todos os outros seres, mas até só pensando nos seres que estão nesse mundo, tem mais ou menos 8 bilhões de seres e cada um de vocês é simplesmente um eu, em oposição a 8 bilhões. Então, esse um eu é tão limitado e ainda assim nós agarramos a esse eu e tudo nossos problemas vêm desses agarramento muito forte nesse eu, toda a confusão também sai disso, mas quando esse eu a gente reconhece, é reconhecido de verdade, então esse eu é tudo esse potencial, essa natureza de Buda é livre de limitações similares a isso, de confusão. Então, é isso que é feito através da prática de desenvolvimento, de se transformar na deidade e também a visualização em frente. Então, a si mesmo, outros a gente transforma na deidade, si mesmo a deidade, tudo que está ao redor também é a deidade, nessa unidade. Então, com essa prática, cortamos através desse agarramento muito forte e gradualmente chegamos mais perto da realidade, desse estado da realidade verdadeira, de perceber as coisas como elas são. Então, nesse sentido, são práticas muito profundas. Muitos de vocês já fizeram práticas desses, então, quando vocês vão fazer essa prática de se visualizar, hoje vamos fazer aquele de Avalokiteshvara, quando você vão se visualizar como Avalokiteshvara, então, com a base de a bondade amorosa, a compaixão, não tem lugar para defeitos lá na Avalokiteshvara, é tudo perfeito, não tem eu, não tem ego, não tem ciúmes, não tem apego, não tem ignorância, não tem espaço para isso porque você é a Avalokiteshvara perfeito. Então, nesse estado de Nanton Zonju, ó,
as aparências que estão em união com a vacuidade têm um potencial ilimitado. Então, vamos fazer essa prática gradualmente. Então, isso é como beneficiarmos desse tipo de prática, que são realmente muito hábeis, como você viu, e que vão muito mais rápido do que as etapas precedentes, porque estão diretamente lidando com o que, com o nosso ser de verdade, como sendo o perfeito Avalokiteshvara, deidade, etc. Então, agora é só com uma prática de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento de concentração, é só desse jeito que poderemos desmantelar a confusão. Então, como Gambopa fala, é só com esses dois métodos que conseguimos transformar diretamente a confusão em sabedoria. A razão é que durante a prática de desenvolvimento, ficamos ficamos agarrados na lógica, no que tem alguma coisa para transformar, tem alguma coisa impuro, puro e impuro, etc. E todas as visualizações que estão lá tem uma validação lógica, etc. Então, ainda tem limitações nessas práticas. E então, usando o raciocínio ou a validação para ir além da dualidade que tem essas limitações. E então, é isso que é feito. E então, com o objetivo de transformar diretamente a confusão em sabedoria, o que é o caminho mais direto e mais profundo é o Mahamudra. Isso é o quarto Dharma de Kambopa, que fala sobre isso de dilatação. Conceda as bênçãos para que a confusão responde como sabedoria. Aqui é o quarto Dharma de Kambopa. Então, agora, é óbvio que com os precedentes podemos atingir a iluminação com o caminho, ou com o terceiro etapa, ou a terceira prática de Gampopa, o terceiro Dharma de Gampopa, mas aqui está falando do que é mais profundo. Profundo no sentido de mais rápido. Então, nesse sentido, então, é apontar diretamente na natureza da mente. Em vez de, então, aqui é um apontamento direto. Você sabe, a prática de Mahamudra, o caminho do Mahamudra é um apontamento direto da natureza, da nossa mente, em vez de usar métodos para transformar algo e depois visualizar, etc, etc. Aqui é uma abordagem direta, é diretamente que é feito. Então, desse modo, é mais profundo como prática. Aqui, ver a natureza verdadeira da confusão como sabedoria do Dharmadhatu e reconhecer e realizar que a natureza verdadeira da confusão é a união da consciência e da vacuidade. Isso é, então, nisso, vamos dizer, vamos pegar como exemplo a confusão e, sabe, quando você não entende, é confusão. Mas quando você entende, sabe, é livre de confusão. Mas porque é livre de confusão, é possível de ir além da confusão. Então, vira igual os dois. Porque quando não reconhecer, é confusão. Mas quando reconhecer, é sabedoria. Então, quando
A confusão é transformada é sabedoria. Então, não são duas entidades separadas. Não reconhecer é confusão, e quando é reconheceu, é sabedoria. Você está vendo? Então, é em si mesmo que é reconhecido ou não reconhecido a natureza de Buda ou o potencial ilimitado, a natureza do Buda, o estado último de tudo, a perfeição, isso tudo não muda. Quando não entender, estamos confusos, não reconhecemos. Mas quando essa confusão, quando a gente reconhece, quando a gente realiza, então isso se transforma na sabedoria da realização. É assim. Então, por si mesmo, é isso. E sempre foi assim mesmo. Então, não é alguma coisa novo que você teve que trazer de fora e você teve que eliminar alguma coisa que está dentro. Não é assim. Então, aqui tem exemplos que são dados, por exemplo, como o ouro. Quando esse ouro está coberto por a, a terra, a sujeira, não reconhecemos, não vemos o ouro. Mas isso não quer dizer que o ouro não é ouro. Quando limpar essa sujeira do ouro, o ouro que está lá sempre foi o ouro. Esse material precioso que é o ouro se mantém e continua sendo esse precioso ouro. Mas quando está recoberto por sujeira, a gente não vê essas qualidades do ouro. Mas simplesmente não ver as qualidades do ouro não quer dizer que essas qualidades do ouro desapareceram. Porque o ouro sempre foi desse jeito, se manteve desse jeito, então aqui é a mesma coisa. E também, vamos pegar isso como exemplo, essa, essa caixinha. Então, ele está lá. Então, vamos dizer que isso é como a natureza nossa natureza, nossa realização. E temporariamente está recoberto com isso, com a nossa ignorância, nossos obscurecimentos, de se agarrar às coisas como sendo reais, sólidas, independentes, reais, etc. Isso é nossa ignorância, a mente confusa. Então, por causa disso, não vemos a realidade. Mas isso não quer dizer que a realidade não está lá. Então, com a prática desses, como, por exemplo, com a introdução direta do que é, como, por exemplo, no Mahamudra, quando a gente tira essa confusão, isso sempre foi lá. Isso sempre foi aqui na minha mão. Isso não foi perdido, não foi trazido de outro lugar, não foi, é simplesmente temporariamente obscurecido. Então, então aqui o Mahamudra é simplesmente um apontamento direto da nossa natureza das coisas e da natureza verdadeira das coisas, dos fenômenos. Então, dessa maneira, a sujeira da fixação na dualidade, na realidade sólida, que obscurece a gente da realização da nossa natureza verdadeira, que é o Buda dentro de cada um de nós. Então, é devido a isso, a esse obscurecimento, que continuamos a vaguear pelo samsara, é devido a essa mente confusa. Mas quando realizamos isso, vamos falar que o samsara e o nirvana são um. Eu tenho certeza que você ouviu essa frase, essa expressão. Então, quando não é realizado, vira o samsara, é o samsara. Então, seres que são confusos dessa maneira são chamados de seres sencientes. E quando essa natureza, ela mesma está realizada, então, então são chamados de Buda, e seres iluminados. É assim. Nossa mente e a natureza de Buda não são duas entidades separadas. Nós seres não temos duas mentes.
quando a mente está diludida, chamamos isso, somos chamados de seres sentientes. Quando a mente não é diludido, somos chamados de Budas, de seres iluminados. Então, a natureza de Buda é a qualidade original e não errada da mente, que é sempre presente, que a gente reconheça ela ou não, está sempre presente. Isso é. Então é assim. Então agora é o momento da prática, certo? Então, primeiro vamos fazer uma prática curta do segundo Dharma. Então, o segundo é o desenvolvimento, é o estágio do desenvolvimento e da concentração. O que é muito importante é quando se visualizamos, então, é óbvio que o, a prática mais elaborada são práticas das deidades de sabedoria muito elaboradas. Então, para tudo isso precisamos de empoderamento, instrução, explicação, etc. Mas hoje vamos fazer uma muito simples, que é mais do ponto de vista do refúgio e de receber bênçãos. Então, tomar refúgio, receber bênçãos. Então, aqui vamos usar a prática de Avalokiteshvara. Aqui vamos visualizar Avalokiteshvara em frente de si mesmo, em cima no espaço, e depois vamos visualizar nosso mesmo com todos os outros seres. Visualizamos que todos eles são ao nosso redor e estamos liderando todos os seres. Estamos fazendo essa prática para todos os seres ao mesmo tempo. Quando vamos fazer súplicas para Avalokiteshvara, então vai ser texto Jo Chungema Kundukar. Jo quer dizer o aquele que é mais nobre, que é livre de todos os máculas, e isso é significado pela cor branco de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara está sempre representado de cor branca, então essa cor branca significa a ausência das máculas do samsara, e depois Josanjagi Olagen, e Avalokiteshvara tem o Buda Amitabha em cima da coroa dele, do topo da cabeça. Então, Amitabha pertence na família Padma de Buda. Então, Avalokiteshvara também pertence nessa família, e nessa família o guru raiz é Amitabha. Então, na família Padma é muito é ligado com o apego, com seres do reino do apego, do desejo. Então, estamos renascidos como seres humanos, obviamente, também por outros os crescimentos, mas principalmente por causa do desejo. Então, como humanos, temos um desejo muito forte, muito poderoso. Então, por causa disso, renascemos como humanos, nesse reino humano, no samsara. E, por causa disso, Avalokiteshvara, então, o Buda Amitabha se manifestou, e também Avalokiteshvara se manifestaram para libertar seres de um reino desse. Então, é por isso que é falado aqui, para se conectar com Avalokiteshvara, para se conectar com o Buda Amitabha, é muito próximo, muito fácil. Então, tem muitos ensinamentos sobre isso. E, então, essa é a razão para a qual a condição parou. Então, o verso depois está falando, você olha para os seres com grande compaixão, então você está se
que você pudesse abençoar tudo os seres, obviamente você também está falando Twitching Lazi, você olha para os seres com grande compaixão, com os olhos de compaixão, então quer dizer, por favor, concede suas bênçãos para que todos os seres se livrem das emoções que você pode pudesse conceder suas bênçãos para que podemos desenvolver a realização de se livrar desses problemas e que podemos desenvolver a felicidade a causa da felicidade. Então, te dizer a você, eu me prostro. E eu falo, isso é a prática. Então, quando faremos essa prática, vamos recitar o mantra Om Mani Padme Hum. Então, quando iremos recitar essa prece, vamos visualizar em frente da gente que tem a Avalokiteshvara. E para esse Avalokiteshvara, estamos suplicando, dando a conexão. E depois tem luzes, raios de luzes que são emitidos de Avalokiteshvara, tocam você e purificam você e todos os seres. Então você recebe desse jeito nas bênçãos e nos tornamos nós mesmos Avalokiteshvaras. Então todos os seres se transformam em Avalokiteshvara. Então nesse estado e então junto com isso tudo a nosso redor vira o reino de Avalokiteshvara. Todos os sons viram o mantra de Avalokiteshvara, que é Om Mani Padme Hum. Então, Om Mani Padme Hum é o mantra. E então, mantra quer dizer aquele que libere. Então, a mente é aquele quando tem confusão. Então, não reconhecemos, então ficamos no samsara, mas quando desenvolvemos, quando somos capazes de reconhecer essa natureza da, da mente, desenvolvemos essa sabedoria, essa potencial limitada, então é isso que libera. Então, isso é um mantra. Quando falamos Om Mani Padme Hum, temos os 6 reinos do samsara. Vai, então esse mantra vai ressonar com os 6 reinos que vão e vai beneficiar os seres através dos 6 reinos. E o Mani Padme Hum simboliza também o corpo, fala e mente iluminado de todos os Budas e de Avalokiteshvara. Alguém está falando alguma coisa para o Jumuti? Todo mundo pode me ouvir agora? Eu não entendi que tinha um problema com a conexão. Então agora parece melhor? Tá bom. Então, será que eu posso continuar ou eu devo que recomeçar de algum ponto? Então vamos recomeçar com a visualização. Então, quando fazemos a prece Joking Magundu Kondagar, etc., estamos fazendo uma súplica para Avalokiteshvara e estavam falando Jo com um corpo branco não maculado por defeitos,
E então a cor branca significa isso, e com o Buda perfeito dentro da sua cabeça, o Buda perfeitamente estava na sua cabeça, que é o Guru Raiz de Avalokiteshvara, que está dentro da família Padma, Chirizila Chanzalor. Então, Chirizila é você que eu me prostro, você que olha para os seres com a grande compaixão, para liberar todos os seres do sofrimento, eu me prostro, eu suplico. Então, você visualiza Avalokiteshvara em frente no espaço de você. Então, como eu falei, é aparente, mas também tem a natureza de vacuidade em união. Então, desse jeito precisa ser feito. Então, dessa maneira, você mesmo, como você está agora, que está rodeado para todos os seres, então, liderando eles, pegando o lugar deles, fazendo essas preces para a Avalokiteshvara, para poder ser livre do sofrimento, da causa do sofrimento, que são ignorância, confusões, e fazendo súplicas para a Avalokiteshvara, você realiza a realização de Avalokiteshvara, que é de verdade sua natureza primordial, sua essência verdadeira, que é esse potencial ilimitada, que é a mesma coisa do que a Avalokiteshvara. Então, que a Avalokiteshvara conceda suas bênçãos para você realizar isso, e que a Avalokiteshvara conceda as bênçãos para todos os seres, para que eles também realizam isso. Então, com esses pensamentos, essa visualização, você visualiza que de Avalokiteshvara, raios de luzes aparecem, branco em cor, e tocam você e todos os seres, e enchem todo o espaço inteiro, e os 6 reinos também são preenchidos desses luzes, e isso purificam todos os problemas, limitações de vocês, dos seres, e concedam as bênçãos para você, todos os seres. Então, com isso, você se transforma em Avalokiteshvara, todos os seres se transformam em Avalokiteshvara, que é nossa natureza verdadeira. Então, pensando isso ainda, esse Nanton Sunju, essa aparência e vacuidade em união. Não pensando que vocês estão sólidos, então com esse entendimento, então tudo que está ao redor vira o reino puro de Avalokiteshvara, todos os sons viram o mantra de Avalokiteshvara, e então durante a recitação de Om Mani Padme Hum, que vamos recitar, nossa mente fica na concentração de Samadhi, de segurar esse tipo de meditação. Então, o Om Mani Padme Hum é o mantra de Avalokiteshvara. Om representa o corpo, fala a mente de todos os vitoriosos. Mani representa os meios hábeis. Padme representa a sabedoria. Mani é os meios hábeis, então é a parte dos meios. E Padme representa a natureza da vacuidade. E Hum é a atividade de todos os vitoriosos, de todos os iluminados, seres iluminados. Então, isso é o mantra. O sentido da palavra mantra, como eu falei, Yi Chop. Yi quer dizer mente, Chop é liberar. Liberar a mente confusa, ignorada, então liberar ela no estado iluminado. Então, é desse jeito que nossa mente está liberada em mente de sabedoria, mente realizada. Isso é feito com a união dos meios hábeis e com da sabedoria, com essa energia. Então, pensando isso que recitamos o Mani Padme Hum, e também essas 6 sílabas representam, ressonam com os 6 reinos, e que vão liberar os seres dos 6 reinos e vão transformar a confusão em sabedoria, desse jeito. Então, vamos meditar assim para algum tempo. Então, tudo aos seus arredores
ah, se viram com puros, todos os sons viram o mantra, então todos os seus arredores viram o mandala de Avalokiteshvara. Meditei assim para um tempo e depois pode colocar o slide seguinte. Então, depois de segurar essa visualização, você fica no estado de samadhi, nesse estado de samadhi, de meditação. E depois que isso acabar, visualizem que a Avalokiteshvara se dissolve em luz, que se dissolve em você. E você e Avalokiteshvara se tornam só um só, inseparáveis. Seu corpo, fala e mente viram um só com o corpo, fala e mente iluminado de Avalokiteshvara. E então, depois de ter feito isso, isso também acontece com todos os seres. A Avalokiteshvara se dissolve também em todos os seres e todos os corpos, fala e mente de todo ser viram inseparáveis do corpo, fala e mente iluminado de Avalokiteshvara. Então, nesse estado, fazemos a, a dedicação, que é Gyoda Nyutoda, etc., que através dessa virtude, de uma prática dessa, que eu rapidamente alcance o nível de Chenrezig Wanchu, Avalokiteshvara, e que eu estabeleça cada um de todos os seres, sem exceção, nesse mesmo nível, que é o estado de Avalokiteshvara ou o estado de iluminação, tá bom? Vamos fazer essa prática curta. Vamos começar, obviamente, com o refúgio bodhicitta, que vamos recitar uma vez. Então, agora, como eu falei ontem, vamos simplesmente se relaxar, que é muito importante, simplesmente se relaxar. Agora, vamos pensar sinceramente que tomamos refúgio no Buda, Dharma e Sangha. Como eu expliquei, são as qualidades inatas e o potencial ah, ilimitado de cada um de nós. Então, temos essa aspiração de realizar verdadeiramente esse potencial em cada um de nós. Então, tomamos refúgio dessa maneira no Buda, Dharma e Sangha e aspiramos a realizar esse potencial ilimitado para o bem-estar, para o benefício de todos os seres, que eles também realizam esse potencial. Então, com esses pensamentos, vamos fazer refúgio bodhicitta, vamos colocar as mãos no mudra de súplica. Agora, vamos fazer a prática em si. Podemos colocar as mãos no mudra de meditação e vamos ler devagar a visualização 3 vezes. Então, aqui vocês podem também, se vocês querem, vocês podem colocar suas mãos aí no mudra de súplica. Pode fazer isso também, que vai trazer, então, ajuda para se conectar também.
Agora, coloca suas mãos no mudra do Samadhi e recitem o Mani Padme Hum. Vamos recitar agora nosso ritmo, cada um de nós. Recitem cada um para vocês mesmo. Então, desse jeito, fazem a visualização que eu expliquei agora. Então, agora vocês também podem recitar o Mani Padme Hum na sua mente. Então, sem produzir sons, simplesmente leem com sua mente o Mani Padme Hum, a recitação mental. Enquanto vocês fazem essa recitação mental, vocês devem, a base é bodhicitta, e através dessa bodhicitta, segurem esse Hlai-Ngayal. Hlai-Ngayal é pensar que somos Avalokiteshvara mesmo, como sendo Avalokiteshvara no seu aspecto mais perfeito, rodeado com todos os seres que são Avalokiteshvara também, e tudo aos arredores é o reino puro de Avalokiteshvara, todos são o som puro de Avalokiteshvara. Então, com esse tipo de estado de estar, recitem mentalmente o Manipura. Agora, progressivamente, visualizem que Avalokiteshvara, que temos visualizado, e todos os seres, e tudo que visualizemos se dissolve em si mesmo, e nós mesmos também se dissolvemos na natureza de vacuidade, e se mantém nesse estado por um tempo. E quando um pensamento aparece, transforma nosso fé mesmo em Avalokiteshvara, todos os seres em Avalokiteshvara, tudo aos arredores no reino puro de Avalokiteshvara, todos os sons
no som puro de Avalokiteshvara. E com isso, faremos a dedicação curta. Podemos ter a slide. Então, ficam simplesmente nesse estado de samadhi para um tempo, tá bom? Então, era isso. Então, temos feito uma prática curta do terceiro ensinamento de Gambapa, agora o quarto ensinamento, como eu falei, é, rapidamente, vamos fazer a prática aqui, meditar. Então, para a prática de considerar as bênçãos, para que a confusão desponte como sabedoria, devemos meditar no estado de calma, sem atributos, sem elaborações. Se manter tão não, não sendo distraído, tem uma palavra, então sem distrações, com essa consciência e com atenção, vamos fazer essa prática. Então, nesse momento, vamos praticar desse jeito. E também, como eu falei, isso é Mahamudra. Então, tem várias práticas. O Mahamudra tem tantos estágios profundos de prática, e então aqui não pode ser ensinados abertamente assim, porque é tão profundo. Não é que não quer compartilhar com as pessoas, mas é porque é tão profundo que precisa de ser guiado um passo atrás do outro, do jeito certo. Então, para hoje, vamos praticar nesse chamata no chamata sem objeto mental. Então, isso chamata é a base, vamos fazer isso. Então, dessa mesma jeito, vamos simplesmente se relaxar um tempo. Agora, vamos simplesmente recitar uma vez o refúgio bodhicitta. Então, iremos simplesmente fazer uma meditação curta do shamatha com a respiração. Vamos simplesmente manter a consciência, nossa consciência na respiração como suporte para nossa consciência. Vamos só fazer isso por um tempo. Fazer só isso por um tempo. Simplesmente consciente da respiração que está entrando e saindo.
Então, agora, gradualmente, estende esse estado de consciência para a consciência e a atenção e largam a respiração e mantenham simplesmente o estado de consciência e de atenção como ele é, tal como é, na base do reconhecimento da nossa natureza e de todos os seres como sendo Buda, sabem que não há necessidade de fazer nada, não há necessidade de criar ou fabricar, não tem necessidade de aceitar ou de rejeitar, não tem necessidade de parar ou de produzir, simplesmente se relaxam, relaxam na mente, como ela é ela mesma, no estado de ser o mais natural dele possível, dela, também, da mente. Simplesmente se relaxa nisso, tal como é, e mantém isso. Num modo não distraído, sem também meditar, e de um modo são, sem fabricação. Em tibetano se fala de Mayen, Mikom, Some. Então, isso é a fundação de todas as práticas do Mahamudra. Então, mantendo isso, vamos fazer a dedicação. Então, aqui podemos também falar que o Adinito, né? Chegue a tempo outro journey. Muito bem, chegue a Malibu. Sendo que é uma prática de Mahamudra, podemos falar que podemos realizar rapidamente, alcançar rapidamente o Mahamudra. Então, vamos simplesmente relaxar um tempo. Tá bom? Então, então ontem, como eu falei, eu esqueci. Então, a primeira prática são os quatro lembranças, depois a seguinte são os quatro práticas não comum, como a prostrações, o refúgio, depois Vajrasattva, depois Mandala, Guru Yoga, todas as práticas que são também juntados com a prática de budgetar em aspiração e em aplicação, depois com a acumulação de méritos, etc. Então, isso vai junto com o segundo Dharma. O terceiro Dharma, como eu falei, é a prática
dos estágios de desenvolvimento de completude, que são a parte ah, dos meios hábeis, se fala tablam em tibetano. Então, tablam quer dizer o caminho dos meios hábeis. Então, especificamente na linhagem Kagyu, as práticas extraordinárias são o caminho dos meios extraordinários são a, a, o caminho dos meios hábeis e o caminho da liberação. Tablam Drolam. Então, a Tablam dos meios hábeis são os estágios de desenvolvimento e também, por exemplo, as práticas das deidades, depois os 6 yogas de Naropa, de yogas de Niguma, etc., são Tablam, o caminho dos meios hábeis. Então, isso vai desmantelar a confusão, e acima desse estágio do desenvolvimento vai ser experienciado na sabedoria sutil da grande felicidade e vacuidade. Então, isso é clarificado, é limpado nesse caminho. Então, depois, a quarta prática é que a confusão ela mesma se transforma em sabedoria. Então, a instrução crucial de transformar veneno em remédio. Então, tem esse jeito de transformar o veneno em remédio. Então, esse é um exemplo que é dado. Então, é um método direta, que é a prática de Mahamudra, como eu falei. Isso é o caminho da liberação. Jolam. Jolam quer dizer o caminho da liberação, que é o caminho do Mahamudra, e Tablam é o caminho do estágio do conhecimento, do desenvolvimento ou da absorção. Então, são essas práticas. Então, desse jeito, sem esses 4 tipos de práticas que estão ligados com os 4 Dharma de Gampopa. E então, agora, então, desse jeito, temos coberto mais ou menos os 4 Dharma de Gampopa. Então, fazendo uma revisão, para que nossa mente se transforme em Dharma, o problema que temos é de não ter suficiente convicção no Dharma. Isso é o problema comum. Temos um apego muito forte no eu, que se chama Dazin em tibetano. Da é eu, e Zin é agarramento, o apego. Então, isso faz que a gente está muito não cheio de emoções. Então, temos muitas emoções de confusão. Então, nesse estado é muito fácil de ficar feliz, de ficar não feliz, de ficar sentido, de machucar outros, etc. Por causa de ser tão confuso com essas emoções aflitivas. Então, não vemos a realidade, somos obscurecidos da realidade. Então, tem tanto confusão e temos tantas confusões. Então, isso é esse estado. Então, pensando isso, com uma mente desse, estamos não realmente capazes de desenvolver uma mente que se torna com o Dharma sagrado. Então, o Dharma de verdade, como eu expliquei ontem. Então, isso impede a gente de atingir um nível profundo de uma vida que tem um sentido profundo. Ficamos tão presos presos nos dharma mundanos, como, por exemplo, ficar famoso, poder, riqueza, etc. Então, tudo isso traz muito sofrimento. Por causa disso,
para que nossa mente possa se tornar para o Dharma sagrado e até dar um sentido mais profundo na nossa mente espiritual, é importante de contemplar e de meditar, como eu falei, sobre a impermanência, sobre a causa e efeito, sobre o karma. Quando fazemos isso, somos capazes de desenvolver uma mente que é mais espiritual. Chegamos a um sentido mais profundo da nossa vida. E como eu falei ontem, aqui não estamos falando que tudo isso é ruim, não é bom. Não devemos ficar presos por eles. É isso que é importante. Então, estamos desenvolvendo a sabedoria da natureza verdadeira, que que eles são sujeitos à mudança, que é a impermanência, e isso sozinho não pode trazer o resultado de uma felicidade que duradoura. Então, o poder, dinheiro, etc. Isso não podem falar, porque a natureza deles é a mudança. Então, se nos agarramos neles como sendo permanente, verdadeiro, etc., então isso é uma forma de ignorância. E essa ignorância vai criar mais problemas, porque vamos colecionar eles com o objetivo de ficar, não ter sofrimento e ter felicidade, mas ah, desenvolvendo isso traz mais problemas. Mas se somos capazes de realizar a natureza verdadeira deles, então o resultado é que não somos vítimas deles, não são se a gente realiza que a natureza deles não é verdadeira, que muda o tempo todo, então viramos capazes de usar eles da melhor maneira possível, sem ficar sobre o poder deles. Isso é muito importante. Então, sabemos também como usar eles do jeito certo, com o entendimento da lei de causa e efeito do karma. Então, é isso. Então, dessa maneira, então, eles vão servir a você. No caso contrário, é você que vai servir eles o tempo todo e você vai sempre ficar em problemas muito grandes o tempo todo, simplesmente vai sofrer, ficar não feliz de perder alguma coisa, etc, etc. E aí depois, até que sua mente se torna para o Dharma e a sua mente vira uma mente espiritual, para você para a sua vida virar uma vida verdadeiramente com sentido, de uma maneira profunda, é muito importante de desenvolver a bondade amorosa, a compaixão e bodhicitta. E através disso, suas vidas vão obter realmente um propósito verdadeiro, num nível muito mais profundo. Então, por causa disso, é muito importante desenvolver bondade amorosa e compaixão, porque esses são a essência da nossa natureza verdadeira. Não somos negativos nesse senso. Na nossa essência, não somos negativos, somos bonitos, somos perfeitos, somos bondosos, compassivos. Isso é nossa natureza. Mas quando não reconhecemos isso, através da ignorância, ah, somos pegos pelos nossos defeitos. Então, é muito importante trabalhar para chegar até essa essência nossa. Então, desenvolver ou trabalhar com a bondade amorosa e compaixão é muito importante. E, acima disso, com o entendimento da vacuidade, da natureza de vacuidade e também da natureza de interdependência. Então, reconhecer que os fenômenos externos e internos são como uma ilusão, como um sonho. Então, dessa maneira, nossa mente pode vir a capaz de receber verdadeiramente as bênçãos e que somos capazes de percorrer o caminho de verdade. Porque senão fica muito difícil, porque
poderemos seguir esse caminho espiritual, mas esse caminho espiritual vai virar uma solução. E esse caminho espiritual vai virar uma causa do seu sofrimento. Isso é um problema, porque o caminho espiritual deveria liberar você do sofrimento. Mas se tem demasiadamente agarramentos a isso, então falamos esses dois extremos. Se você fala num extremo, o que que acontece? Isso vira o problema para a gente e os outros. Um caminho tão profundo como esse pode virar o caminho mais destruidor para a gente. Então, para isso não acontecer, então, bondade amoroso, compaixão, entendimento, bodhicitta, entendimento da vacuidade, isso é realmente muito importante. Isso é segundo Dharma. Então, depois disso, até que seu progresso no caminho do Dharma, até que o Dharma progressa ao longo do caminho, ah, com o objetivo de chegar na realização completa, para que o caminho desmantele a confusão, devemos usar os estágios de desenvolvimento e de completude. Por exemplo, trabalhar com as três maneiras de trabalhar nas três maneiras, usar o estágio de desenvolvimento com o imaginário, depois com o corpo, com os níveis de energia, no estágio de completude, e depois com a vacuidade, com essas três maneiras, quando a gente pratica com esses três jeitos, então chegamos no acontecimento da, da a gente chega na desmantelar a confusão. Depois, chegando no quarto. Então, esses meios, sabe, são maravilhosos, mas para ter uma realização direta, chegar à iluminação do jeito mais simples, o, o, o caminho mais direto, mais simples e mais profundo é o Mahamudra, para realizar a natureza da mente, usando o apontamento da natureza da mente. Mas isso não pode ser ensinado, como eu falei, abertamente em público, é, não é porque não queremos compartilhar isso, mas é porque precisa de praticar em estágios e ir de um passo atrás ao outro. Então, porque é um apontamento direto, então isso é o trabalho com a mente, então por causa disso precisa de uma instrução direta, de uma prática direta também. Isso é muito importante. É como com remédios. Os remédios que você pode comprar no, no, numa loja não é muito forte. Ele vai levar tempo para curar você, mas vai gradualmente curar você. Mas se você quer um remédio que é muito poderoso, que é concentrado, ele vai poder curar seu problema rapidamente, mas você não vai poder achar assim, porque você deve saber usar do jeito certo, você deve receber do médico qualificado, pegar ele do jeito certo, etc., porque senão é muito perigoso. Então, não é que a gente não quer compartilhar isso, mas é para as razões, essas razões, ah, então, esse caminho deve ser praticado junto com o mestre e passo a passo com todas as instruções. Então, é assim. Essa é a prática principal, é reconhecer diretamente a natureza da mente. Então, a natureza da mente, realizar a natureza da sua mente e depois de tudo que está ao seu redor, que é a natureza que está sempre presente, que é ilimitada, que não tem limita, que é a natureza de Buda, que é também o Mahamudra. Somos todos Budas agora mesmo, aqui mesmo.
e tudo ao nosso redor é perfeito desde sempre, mas precisamos reconhecer isso. Nesse momento, somos obscurecidos pela nossa ignorância de se fixar na dualidade e na a fixação da realidade sólida, etc., que obscurece a gente de realizar nossa natureza verdadeira. Então, para dar um outro exemplo, é como o sol. Quando o sol está obscurecido por os nuvens, não podemos olhar o sol, ou não podemos ter o calor do sol. Isso não quer dizer que o sol não está lá, não está presente. O sol está sempre lá, sempre foi aqui, as qualidades do sol sempre foram lá, mas temporariamente estamos obscurecidos pelas nuvens e por causa disso não podemos experienciar isso. Então, desse mesmo jeito, nossa natureza própria, ou a natureza de Buda, a sabedoria primordial, a natureza primordial, é como o céu, está sempre lá. É que você reconhece pelos seus defeitos causados pela ignorância, que você não reconhece ela, e que essa ignorância obscurece a gente, obscurece o sol como as nuvens, e impede a gente de reconhecer a sabedoria primordial. Mas não reconhecer isso não quer dizer que não está lá, não está presente, porque sempre foi e continua sendo presente. Quando reconhecemos, somos iluminados. Como não reconhecemos, somos seres sentientes no samsara. Então, gradualmente, através da prática do Mahamudra, cortaremos através disso e teremos uma reconhecência direta disso. Isso é a quarta prática. Sim. Então, eu acho que vamos parar aqui. Parece que tenho perguntas. Então, se alguém tem pergunta, tem lugar, tem tempo para. Tem, tem um pouco menos do que 5 minutos. Então, seria verdadeiro de falar que os quatro Dharma de Gampopa são como um mapa, uma carta do caminho, que o primeiro Dharma tem a prática de motivação, o segundo tem a prática de acumulação, e que os dois juntados é assim. Então, que o terceiro tem a prática do Tantra e que o quarto tem a prática da liberação de Mahamudra. A resposta é sim. Sim, os quatro Dhammakampa é uma prática inteira, desde do primeiro estágio até a realização direta. Então, os quatro Dharma de Gampopa têm dentro deles todos os ensinamentos do Buda. É por isso que é tão profundo, são tão profundos. Tá bom? Eu imagino que vai ser isso. Espero que foi de uma maneira beneficial para vocês todos, esses 2 dias de compartilhamento de pouco conhecimento que eu recebi. E é verdade que eu recebi isso de grandes mestres, mas devido a minha própria limitações de entendimento, eu tentei compartilhar com você como eu pude, e espero que não só através de meios de ensinamentos analíticos, mas eu quis também incluir a prática. Então, eu estou feliz que fomos capazes de fazer isso, de praticar um pouco ao longo desse ensinamento, e espero que isso deu uma visão mais geral desses ensinamentos. Eu gostaria de agradecer os amigos do Dharma de Israel que me fizeram a pedida inicial de ensinar sobre esse assunto, e depois disso, tantos amigos do Dharma ao redor do mundo pediram de
ensinar sobre isso e foram interessados em aprender e compartilhar comigo esses ensinamentos. Então, eu estou muito feliz que foi capaz de compartilhar isso com todos vocês e também obrigado para todos os tradutores, sem quem eu não teria sido capaz de transmitir esses ensinamentos para tantos de vocês. Então, eu quero agradecer a todos os tradutores aqui, a passar todos os seus tempos e traduzir para mim. Então, com os méritos de todos nós, eu transmitindo esses ensinamentos e todos os méritos dos tradutores que traduziram e o mérito de todos vocês que participaram nesses ensinamentos para seu próprio benefício e o benefício dos outros, vamos dedicar esses méritos para todos os seres que eles sejam livres do sofrimento, da causa do sofrimento, e que eles sejam felizes e tenham a causa da felicidade nesses tempos presentes e pouco a pouco que todos os seres alcançam a realização do Mahamudra. Então, poderemos fazer uma dedicação curta nesse objetivo? Podemos olhar a dedicação? Vamos simplesmente absorver isso. Então, com a dedicação, vamos absorver isso para um tempo. Eh, Querem dizer que desde da profundeza de nós, vamos sinceramente e genuinamente ficar com isso. Obrigado.